Hoje no Cartório Contemporâneo, entrevistamos o Dr. Rodrigo Kanayama. Veja as palestras do ENCOGE. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Rodrigo Kanayama é advogado formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e doutor em Direito do Estado pela mesma universidade. Desde 2009, é professor associado do Departamento de Direito Público da UFPR. Como vai, doutor Rodrigo? Muito obrigado. Olá, tudo bem? Na prática, como os cartórios contribuem para a segurança jurídica e para a economia real? Acesso a crédito, redução de litígios, garantia do direito, a moradia e de que maneira isso se traduz em benefícios visíveis para o cidadão? Bem, eu diria que um cartório é uma política pública de segurança jurídica. O que proporciona, o que vende o cartório é a segurança jurídica. E essa segurança jurídica é que diminui os chamados custos de transação, porque ele evita que haja dúvidas quanto a, por exemplo, a propriedade. Então, há um registro muito cuidadoso, estabelecendo uma linha do tempo para dizer quem foi o proprietário de um determinado imóvel, né? Então, hoje, atualmente, pela Lei de Registros Públicos, os imóveis são registrados não pela pessoa física, mas sim pelo imóvel em si, ou seja, você registra o direito real. E aí, isso dá segurança jurídica para o proprietário. O proprietário jamais poderá ser alijado da sua propriedade, porque ele vai ter lá o registro dentro do cartório, que vai estar não apenas no papel, mas também vai estar em meios eletrônicos. Então, o que o cartório vende, o que é atividade do notário e do registrador importa para a sociedade é a segurança jurídica que essa atividade proporciona. Então é isso que é importante, diminuindo os chamados custos de transação. Fica muito mais simples eu ter um negócio jurídico transacionado com outra pessoa se eu tiver certeza de quem é proprietário e certeza de quem vai adquirir o meu imóvel, e esta pessoa que vai adquirir o imóvel vai ter também ali o seu registro para dizer que aquela pessoa é propriedade. Então, eles vendem segurança jurídica. Então, o que eu quero dizer aqui é que o cartório tem um papel fundamental como política pública de segurança jurídica. É isso que o cartório proporciona. E tem até uma questão muito interessante aqui, e uma particularidade dos países que possuem um sistema notarial registral. O Brasil é um deles, não é apenas do Brasil, embora muitas pessoas acreditem que cartório só existe aqui, mas isso não é verdade. Existem em vários países do mundo. É que um cartório tem a possibilidade de evitar que haja uma influência estatal na sua atividade. Ao mesmo tempo em que ele é extremamente regulado pelo Estado, porque o tribunal regula a atividade, então é uma atividade extremamente regulada, ao mesmo tempo ele é uma barreira para evitar, por exemplo, uma adulteração no registro. Ele é uma barreira para evitar que haja uma modificação, uma fraude. Por quê? Porque o cartório é administrado por um agente delegado. Esse agente delegado é uma pessoa física que recebe uma delegação do Estado. Ele cuida daquele cartório como se fosse um negócio, um seu patrimônio ali, ele cuida da atividade. E mais, ele é um serviço público e, por ser serviço público, ele é extremamente regulado pelo Estado. Então, ele sofre regulação pela legislação, ou seja, pela lei. Então, a lei federal estabelece o funcionamento dos cartórios, a responsabilidade dos cartórios, o procedimento dos cartórios, né, especialmente, neste caso, a Lei de Registros Públicos, que é muito estudada no direito civil. Também é regulado por leis estaduais, por exemplo, no regime de emolumentos, né, a tabela de emolumentos, os valores que podem ser cobrados pelos cartórios. Então, se trata de um tributo e é o Estado que regulamenta. E depois, há muita regulação por parte dos tribunais, a começar pelo CNJ e terminando nos tribunais de justiça, que daí definem as regras que são chamados os códigos de normas, que definem as regras procedimentais do dia a dia dos cartórios. Então é uma atividade extremamente regulada, segura e que proporciona segurança jurídica para a população. É por isso que os cartórios têm essa
característica de ser uma política pública de segurança jurídica. Iniciativas como o e-notariado e as centrais eletrônicas de protesto, registro de imóveis, RTDPJ, ganharam escala nacional. Que ganhos concretos de eficiência e de acesso o senhor observa no dia a dia dos usuários? Olha, as centrais eletrônicas, o e-notariado são iniciativas eletrônicas espetaculares. A maior parte das pessoas não percebe o quanto essas ferramentas eletrônicas facilitaram a vida de todos. Então, por exemplo, se eu quero verificar uma matrícula do imóvel, eu me lembro quando eu comecei a minha advocacia, há mais de 20 anos, eu tinha que solicitar uma matrícula de um imóvel do interior, eu precisava solicitar para um colega ou para um serviço para que ele fosse solicitar essa certidão e depois me trouxesse ou enviasse pelo correio, demorava em torno de 1 ou 2 semanas para chegar até mim. Hoje eu consigo visualizar ou baixar uma certidão em segundos no serviço dos cartórios de registro de imóveis, né? No caso, o registradores.org, que é da UNR. Então, é fantástico que seja tão fácil obter essas informações. Registro de imóveis, é possível obter informações sobre procurações, sobre falecimentos, sobre nascimentos, escrituras, protesto, tudo está hoje interligado em âmbito nacional por meio de uma central eletrônica. Então, as centrais eletrônicas facilitaram muito a vida das pessoas. Elas não excluem a atividade dos cartórios. Pelo contrário, são os cartórios que trabalham em conjunto com a central para alimentar a central e permitir que as pessoas tenham acesso a todas essas informações. Protesto também é outro caso em que há uma sinergia entre os estados trabalham juntos, porque, obviamente, dívidas não têm fronteiras, né? Então, as pessoas podem ter uma dívida no estado e morar em outra. Então, os protestos também trabalham nacionalmente. E é fantástico que eu possa fazer um protesto num estado e obter resultados em outro estado. Só as centrais eletrônicas que permitiram esta possibilidade para os usuários. Os usuários podem acessar esses serviços de casa, sem precisar se dirigir ao cartório. Mas, como disse, sem desconsiderar a importância da atividade cartorial, que é a ponta, que é o sujeito que vai dar a fé pública e vai colocar nesse sistema eletrônico. Então, hoje, é possível você ter acesso a todas as informações dos cartórios. Obviamente, não é absolutamente livre, você não pode procurar na internet de forma aberta, justamente porque os dados pessoais também são protegidos pela legislação. Mas você pode obter certidões, pode obter informações a partir desses sistemas eletrônicos. Então, para a vida das pessoas, melhorou muito. Vou dar alguns exemplos aqui, até para mostrar como as pessoas podem agora acessar esses serviços de casa. Eu já dei o exemplo do registro de imóveis, que a pessoa vai até um cartório, um site dos registradores e obtém a certidão de um imóvel. Pode ser qualquer imóvel que esteja lá na central, né? No caso do estado do Paraná, por exemplo, todos os imóveis estão lá na central eletrônica. No caso do protesto, há toda essa conexão nacional entre os cartórios de protesto, os tabeliões de protesto, e é possível, por exemplo, pesquisar online se o seu CPF tem algum protesto, né? Então você pode entrar num serviço gratuito. Você coloca seu CPF lá no site do Instituto de Protesto e consegue saber na hora se você tem algum protesto em seu CPF. E se tiver, você pode resolver na hora também. É só procurar o cartório por meio do site e fazer o pagamento daquela dívida. E está resolvido o problema. Outra vantagem que o sistema eletrônico proporciona, né? Por exemplo, eu posso usar um e-notariado para fazer assinaturas, como disse, assinaturas, reconhecimento de firma online. É muito simples, eu posso fazer a qualquer hora do dia, fica muito fácil também, imediatamente ali no site do e-notariado. Tem até o aplicativo de celular que você pode baixar no celular e fazer a assinatura por meio do e-notariado no celular. E também é possível que você obtenha certidões de nascimento ou falecimento por meio da internet no sistema da CRC, que é dos registradores civis. Fazendo aqui apenas um parênteses, né, como é importante essa atividade dos cartórios e essas centrais eletrônicas. Durante a pandemia, o registro civil teve um papel relevantíssimo na análise de dados, porque o registro civil registra todos os falecimentos e todos os nascimentos. Então, é possível você ter dados estatísticos sobre nascimentos e falecimentos. Foi possível perceber durante o período da pandemia da Covid
que houve um salto no número de falecimentos naqueles anos da pandemia, o que, obviamente, derruba por terra todas as teorias que dizem que a Covid não mata, né? Então, os dados ficam claros ali. Houve um aumento significativo, né, em número de falecimentos naqueles 2, 3 anos de Covid que, infelizmente, nós passamos aí, até de certa forma, muito bem, mas com esses graves problemas que ocorreram durante aquele período. Então, os cartórios podem saber, no caso dos cartórios de justiça civil, né, podem saber não apenas o número de falecimentos, inclusive a razão dos falecimentos. O que ficou comprovado, isso a imprensa noticiou, ficou comprovado que houve um grande número de falecimentos por problemas respiratórios. Então, os cartórios tiveram um papel importante para mostrar estatisticamente que, de fato, houve um aumento na mortalidade decorrente de um vírus que foi a Covid-19, né? Então, as centrais eletrônicas proporcionam toda essa facilidade para a população e, além disso, trazem esses dados estatísticos que são fundamentais para que nós compreendamos como que um determinado fato social pode trazer aí de benefício ou prejuízos para a população, tá? Contando um caso prático aqui com relação ao e-notariado e a assinatura eletrônica de escrituras à distância, né? É possível hoje fazer, por exemplo, um inventário sem sequer pisar no cartório, né? Você pode fazer tudo à distância com uma assinatura eletrônica pelo notariado e uma entrevista de áudio e vídeo com o tabelião, né? Então, isso resolve o problema, não é preciso sequer ir presencialmente a um cartório para resolver esses problemas. Há toda uma estrutura tecnológica que depende muito da boa vontade, dos investimentos que são realizados tanto pelos cartorários quanto pelo Poder Judiciário. Então, isso trouxe uma vantagem para a população que provavelmente não existe em outro lugar do mundo. Essa facilidade eletrônica de você ter esses dados assim na ponta dos dedos, até mesmo pelo celular. Institutos de protestos apontam bilhões de reais recuperados para a União, estados e municípios. Que fatores explicam essa alta taxa de recuperação e onde o modelo ainda pode melhorar? Essa é uma pergunta muito interessante. O protesto vem proporcionando uma arrecadação mais eficiente para os entes federativos, municípios, estados, para a União, e vem sendo cada vez mais utilizado por todos esses entes. E está se mostrando mais eficiente, porque o protesto, ao contrário das execuções fiscais, são mais rápidos, mais baratos para a fazenda pública e proporcionam este resultado positivo. E por que proporciona um resultado positivo? Porque o protesto, quando realizado, primeiro a apresentação do documento, de um título de dívida, depois de 3 dias, chamado tríodo legal, se não houver o pagamento, há efetivamente o protesto. Neste momento, os tabeliões de protesto encaminham uma certidão a pedido dessas entidades de crédito do consumidor, né, que tem várias no Brasil afora, e também anotam a negativação daquela pessoa. A pessoa, então, tem um risco reputacional. Qualquer pessoa que esteja devendo, ela não paga, então, a sua obrigação tributária, é protestada e tem um efeito reputacional, que é a sua negativação, ou mesmo se eu entrar num site do Instituto de Protesto, vou colocar o CPF, vou descobrir que aquela pessoa tem uma dívida com o fisco. Esta informação, ou seja, de que a pessoa tem uma dívida, pode ser muitas vezes suficiente para que haja um incentivo ao pagamento daquela obrigação perante o Estado. Porque com essa negativação perante as entidades de crédito, a pessoa não obtém crédito em banco, não consegue comprar a prazo, não obtém cartão de crédito. Então existe um dano para a sua reputação, e isso que gera o impulso para a quitação da obrigação. Por isso que o protesto vem se mostrando mais eficiente. O protesto é rápido, é gratuito para a Fazenda Pública, porque a Fazenda Pública, ao apresentar o título
não paga emolumentos e leva a este risco reputacional ao devedor, né? Bom, o título protestado é a pessoa que pretenda quitar esta obrigação vai ter que procurar o cartório ou mesmo a Fazenda Pública e fazer o pagamento daquela obrigação tributária e depois vai ter seu nome retirado dos cadastros, né? Tanto esses cadastros comerciais aí que todos utilizamos também, mas especialmente dos cadastros dos cartórios de protesto que tem um valor jurídico. E ademais, os cartórios de protesto têm, como disse anteriormente, eles são regulados por lei, ou seja, existe uma preocupação com as informações que estão ali. Então, certamente, os cartórios, ao receber um título de dívida, não vão usar aqueles dados do devedor para outros fins, porque eles são extremamente regulados. Então, os dados vão ficar ali, eles não vão ser vendidos para terceiros. E mais, o protesto pode interromper a prescrição, ou seja, para fins jurídicos, o protesto é muito importante. Isso, uma entidade de proteção ao crédito não vai fazer. Não tem esse mesmo efeito jurídico, vai ser pago, porque há uma cobrança das fazendas públicas que utilizam esse serviço de proteção ao crédito, e mais, né, não vai ter o mesmo efeito jurídico para uma eventual ação judicial no futuro. Então, o cartório de protesto é a melhor saída para a Fazenda Pública porque, como disse, é absolutamente gratuito para a Fazenda Pública, não haverá custos para a sua utilização. Então, o cartório de protesto realmente é uma solução mais eficiente, mais vantajosa do ponto de vista lá do artigo 37 da Constituição, que trata sobre o princípio da eficiência. Então, me parece que a solução é melhor. Agora, como aprimorar mais? Para aprimorar mais essa atividade, nós temos que conectar ainda mais os cartórios de protesto com a Fazenda Pública. Existem hoje instrumentos, por exemplo, é possível você utilizar APIs para interligar o sistema dos institutos de protesto dos estados às fazendas municipais e estaduais para automaticamente haver a coleta de informações e automaticamente também a pessoa que venha pagar, possa ter seu nome limpo na hora. Então ela pode pagar perante a Fazenda Pública e ali limpar o nome tanto na Fazenda quanto no cartório de protesto, como pagar diretamente no cartório de protesto também ter o mesmo efeito. Então, a interligação por meio de APIs da Fazenda com os institutos de protesto do Brasil, né? Cada estado tem o seu instituto de protesto, que todos ligados à Central Nacional, permite esta facilidade na utilização do serviço. É tudo automatizado. Lá no estado do Paraná, por exemplo, nós temos a atividade do IPTB, que é um instituto de protesto, que possui um serviço interno chamado CRA, que é uma central que recebe os arquivos. As fazendas municipais e a fazenda estadual, por exemplo, encaminham apenas um arquivo dizendo quais são os títulos a serem protestados, quais são as CDAs, as certidões de dívida ativa. Imediatamente essas certidões já são ali protestadas pelo sistema. E mais interessante, né, nós temos outras possibilidades do uso de cartórios para cobrança. Aqui atrás de nós, por exemplo, está o prédio do TCU. O TCU, quando julga contas de administradores, impõe sanções, que são as multas, né? Ou então o ressarcimento. Caso a parte que seja condenada pelo Tribunal de Contas não faça o pagamento, esta dívida pode imediatamente ser protestada. Nós estamos fazendo isso também em âmbito estadual, protestando as dívidas advindas do Tribunal de Contas do Estado, para que elas sejam cobradas perante os cartórios de protesto. Então, e nesse caso até dos tribunais de contas é até mais fácil, porque a Constituição não exige que haja a inscrição em dívida ativa antes para haver o protesto da obrigação perante o Tribunal de Contas. Ela automaticamente pode ser encaminhada para os cartórios de protesto e haverá o protesto e todas as consequências do protesto. Então, eu diria que protesto é uma boa atividade, uma boa ferramenta para as fazendas públicas poderem cobrar os seus créditos. E mais, nós temos dados que mostram que a eficácia do protesto em relação à execução fiscal é enorme. Então, nós temos uma eficácia do protesto talvez em 15%,
20% de recuperação dos créditos, enquanto que a execução fiscal gira em torno de 5%, até 10%, a depender do estado. Claro, existem estados que são mais eficientes na execução fiscal, alguns municípios mais eficientes, outros mais eficientes no protesto, mas em geral o protesto é muito mais eficiente. Em todos os estados acaba trazendo mais benefícios que a execução fiscal. Então, no estado do Paraná, por exemplo, ou mesmo perante a Fazenda Nacional, o resultado do protesto é muito melhor que a execução fiscal, justamente pela facilidade. Solidariedade é quando transformamos gestos simples em grandes resultados. Sábado, dia 11 de outubro, a comunidade da Estrutural do Distrito Federal viveu um dia inteiro de cidadania e cuidado. Foi a ação social na Estrutural, das 8 às 17 horas, na Escola Classe 1, um encontro dedicado a levar serviços gratuitos, informação, esperança, amor e apoio a quem mais precisa. A iniciativa reuniu esforços da CNR, da RARES-NR, dos cartórios do Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e Militar, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde do Distrito Federal e da Administração Regional da Estrutural, com a organização da Igreja Cristã Maranata. Os cartórios são muito importantes. Nós temos aqui muitas crianças que não têm o pai no registro. Dúvidas sobre imóveis, pessoas que querem se casar também não estão casadas. Então o cartório vai ser muito importante para toda essa orientação no dia. E além disso, nós temos também mais de 30 advogados no atendimento jurídico, orientando sobre causas previdenciárias, sobre pensão alimentícia, sobre questões trabalhistas, sobre aposentadoria e tantos outros assuntos que muitas vezes as pessoas não sabem a quem se socorrer, apesar de termos Defensoria Pública, Ministério Público. Então, um atendimento direcionado, e o foco não é ajuizar uma ação a partir de hoje, mas é orientar para que a pessoa saiba quais são os seus direitos e como ele buscar esses direitos na justiça. Com a colaboração de mais de 700 voluntários e escreventes de cartórios, o evento ofereceu atendimentos, doações, brincadeiras, orientações e serviços gratuitos para a população. As ações sociais são importantes. Você traz os cartórios para comunidades muito carentes, tá, que têm necessidade de regularização da sua cidadania, que é o principal objetivo. Tá? Não só com carteira de identidade, certidão de nascimento, tá? Outros atos que sejam necessários, que dependam dos cartórios. Tá? Isso é uma obrigação que a gente tem, tá? De estar aqui, trazer os cartórios para as pessoas que não podem até mesmo comparecer aos cartórios. Nós enxergamos que o cartório é uma parte fundamental, né, para a sociedade hoje, seja na vida civil, seja na vida de regularização de imóveis e também na sucessão. Então, desde que a gente nasce até o falecimento, a gente passa por todos os atos do cartório. Mais do que uma ação social, este foi um gesto coletivo de cidadania e empatia. Cada pessoa envolvida representa o compromisso com um futuro mais solidário e humano. Juntos estamos mostrando que quando o serviço público, os cartórios e a comunidade se unem, quem ganha é o cidadão. Entre os dias 28 a 30 de maio de 2025, foi realizado o 95º ENCOGE, Encontro Nacional de Corregedoras e Corregedores Gerais de Justiça do Brasil. Veja uma das palestras a seguir. O relatório global sobre a desigualdade de gênero de 2024 do Fórum Econômico Mundial aponta que o Brasil ocupa a 70ª posição no Índice Global de Disparidade de Gênero, o que representa uma queda de 13 posições em relação a 2023. A falta de mudanças generalizadas e significativas, levando em consideração os 146 países do relatório global sobre a desigualdade, reforça o dado alarmante de que levaremos 134 anos para atingir a paridade de gênero.
aliando-se com outras instituições relevantes do cenário nacional, os cartórios do Brasil devem assumir de forma imediata o protagonismo na promoção da equidade de gênero e no combate à violência contra a mulher, uma vez que são agentes da cidadania com impacto social e possuem presença capilar em todo o território brasileiro. Um posicionamento firme no combate à violência proporciona um ambiente mais seguro para as mulheres e as ações direcionadas para a equidade de gênero resgatam a dignidade e a independência feminina, reduzindo as desigualdades e proporcionando autonomia para as mulheres. E é nesse contexto que surge o Elas, que é um movimento dos cartórios do Brasil com um papel social de transformar comunidades por meio da educação de homens e mulheres em todas as esferas da sociedade, de ampliar a participação das mulheres e formação de lideranças femininas, bem como proporcionar o letramento sobre temas afins à equidade, além de reduzir ações voltadas para o combate, além de realizar ações de combate à violência contra a mulher. A parceria celebrada hoje entre os cartórios através do Elas, a ABNT e o Instituto Nós por Elas, para a promoção do selo Nós por Elas ABNT, valoriza e reconhece as organizações comprometidas com a igualdade de gênero e o combate à violência contra a mulher. O fomento à participação do segmento extrajudicial nessa certificação é um novo passo dos cartórios do Brasil por Elas, visando alinhamento às melhores práticas de controle à violência e de promoção de equidade de gênero, superando obstáculos e gerando impactos positivos na sociedade. O fortalecimento de políticas de inclusão e diversidade no âmbito dos cartórios consolida uma reputação institucional positiva, traduzindo o engajamento dos agentes que atuam nos serviços notariais e registrais, com respeito aos direitos humanos e com a transformação social de comunidades, sobretudo no que se refere ao combate e enfrentamento a todo tipo de violência, sejam elas quais forem: abusos sexuais, assédio, violência física, psíquica, política ou moral. Esse passo que damos hoje com a assinatura desse termo é mais do que simbólico. É a reafirmação do compromisso dos cartórios do Brasil com uma sociedade mais justa e igualitária. Gostou do programa de hoje? Você pode revê-lo por completo no canal do YouTube da Confederação Nacional dos Notários e Registradores. Siga a gente nas nossas redes sociais. Sou Eduardo Meirelles e te vejo aqui semana que vem na TV Justiça. Obrigado!